A gente tem uma dinâmica, pastor João Luiz, de começarmos nosso podcast pedindo ao nosso querido convidado que conte um pouco da sua história, da sua trajetória, do seu início. E eu gostaria eu conheço um pouco da história do senhor, mas eu gostaria de que o senhor contasse, né, como é que tudo começou, como é que foi a vida do pastor João Luiz lá na juventude, como é que foi o encontro dele com o Senhor Jesus. Bom, inicialmente eu não conheci Jesus no meu nascimento. Minha família também não. Eu vim de uma família que não tinha referência. Eu não tive pai, na verdade, pai presente. Não só eu, mas todos os meus irmãos. Nós fomos criados por nossa mãe. E a mãe é a minha referência hoje, minha mãe com 86 anos, 87 anos. Ela não está me ouvindo aqui, até porque ela não tem muita habilidade com essas coisas. Mas não fui criado no Evangelho. Fui, ao contrário, fui criado dentro de um trabalho de uma outra religião espírita e carga pesada. O espiritismo eu pratiquei durante muito tempo. E quando nasci foi ofertado numa mesa de feitiçaria. Meu cordão umbilical foi ofertado para uma entidade que dizia que tomaria conta de mim para o resto da vida. Morei muito tempo na rua, morei dormindo nos trens, dormi embaixo de viadutos, me tornei um pendite, um andarilho. Eu andava, hoje nós conhecemos como rodovia Presidente Dutra, mas na minha época era chamada de variante. Eu andava ela de ponta cabeça, com um saco nas costas, completamente aturdido, mas ao mesmo tempo procurando. Hoje nós chamamos de reciclagem, né? Mas naquela época nós gastávamos, eu e quem andava comigo, as pastas de dente hoje são plásticas, antigamente elas eram alumínio. As quentinhas hoje são plásticas também, mas na época era alumínio. Então nós conseguimos catar aquilo, catar cobre, etc, etc. Levávamos para um ferro velho, passava o dia todo na rua. Aí à noite, de tardinha, conseguia levar aquilo ao ferro velho, vender para comprar alguma coisa para comer. Morando sempre de favor, ou na rua, ou na casa de alguém. E os irmãos sabem que na vida, quando nós servimos ao adversário, há sempre uma expectativa de melhora, porque há várias promessas que ele faz. As pessoas que ele se personifica numa pessoa, e as pessoas que são chamadas os líderes espirituais exigem várias coisas segundo eles. E você faz de tudo porque quer alcançar alguma coisa. E muitas vezes eu, cansado disso, vivi uma vida completamente fora de... Eu nunca imaginaria que viveria uma vida que vivo hoje em relação ao tipo de vida que vivi no passado. Visitava igrejas, mas em todas. Ia em qualquer igreja, tinha um culto, poderia ser católica, frequentava tudo. Fui ao GAN também. Aonde tinha um barulho envolvendo o mundo espiritual, eu estava lá. Eu, os colegas, mas eu me recordo bem, eu me lembro que na década de 76, eu sempre gostei muito de jogar bola. Joguei um futebol, jogava um futebol sem qualquer modéstia, e aí comecei a jogar nos clubes
lá em Queimados, escolinha, dente de leite, essas coisas todas. Eu me lembro que em 76 para 77, eu fiz um treino no Botafogo. Treinei no Botafogo, a época que o campo do Botafogo era ali, não era Marechal Hermes, não, na Vila Militar. Era ali, fui para lá. Eu fui aprovado no treino, mas era uma época que não tinha patrocinador, eu não tinha pai, e tinha que pensar. Ou você trabalha, corre atrás para ganhar um dinheiro para comer, ou consegue um patrocinador. Eu trabalhei no trem, vendi picolé. Com 4 anos, 5 anos de idade, já vendia picolés. Antigamente não era uma caixa de isopor, era uma espécie de... Era um cilindro assim de isopor, e eu botava ali 5 picolés, que era o que cabia. Pegava dinheiro com alguém para comprar picolé para vender. Aí rodava aquela rua toda, vendia, devolvia o dinheiro da venda, e aí comprava outro e continuava. Aí fui no trem, vendi limão no trem, vendi bolinha no trem, o que você pode imaginar? Na minha época, eu lembro que Queimados, não havia passarela ainda, havia aquela chamada cancela, aquele sinal que batia quando o trem vinha e todo mundo parava, e de vez em quando acontecia, os bois eram atropelados ali, sim, sim. E aquela correria, o povo afluía para lá para poder pegar carne de graça. E aí eu vendia bolinho ali também, naquela região. Um belo dia eu conheci a minha madrinha. Minha madrinha, eu não a conhecia, minha mãe falava muito nela, eu a conheci, e eu estou encurtando a história porque é muito longa. E ela me deu o endereço, eu fui na casa dela, liguei para o telefone dela, ela me deu o endereço, como chegava na casa dela, eu morava em Iratipina, na rua Guaparé, 567, me lembro como se fosse hoje, foi em 78 isso. Aí fui até lá, passei o dia com ela, e ela me perguntou sobre a minha vida. Eu contei parte de como eu vivia. Ela perguntou o que eu queria da vida. Eu falei, eu quero estudar. Eu quero muito estudar. E aí, ela, então, para você estudar, você vai ter que vir morar comigo. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, quero morar com a minha madrinha, porque ela quer me colocar para estudar. E a minha mãe, logo de início, achou estranho, porque uma mãe, ela disse, olha, no início, me lembro como se fosse hoje, a sua madrinha vai te dar pão com mel, mas depois você vai receber pão com fel. Mas você já estava com quantos anos, mais ou menos? Já? Eu estava com 16 anos. 6 anos. Já tinha 16. E aí, mesmo assim, eu aceitei. Aí vim morar com a minha madrinha. Aí comecei... ela logo procurou matrícula para mim estudar. Me matriculei, comecei a estudar. Ao mesmo tempo que estudava, como não trabalhava, eu consegui uma vaga para trabalhar na feira. Eu era feirante. Eu fazia feira de segunda a segunda, todos os dias, não tinha um dia de folga. Aos sábados, eu fazia o varejão da Ceasa. Então, segunda a segunda, sem folga, todos os dias. Vendia todo tipo de fruta, principalmente laranja, vendia limão, manga, fruta de uma forma geral. Eventualmente saía para vender um alho, alguma coisa diferente. E além disso, eu trabalhei como carregador na Ceasa. Aqueles carrinhos. Sim, sim. Mas eu era troncudo, hoje eu estou fininho, mas eu era troncudo, né? 4x4, turbinado com tração nas 4 rodas. Entendeu? E carregava aquele peso, e carregava caminhão também. Eu conseguia colocar 2 caixas de laranja, aqueles engradados aqui, e jogava para cima do caminhão. Então, eu estava decidido. Trabalhei como ajudante de obra, ajudante de pedreiro, ajudante de pintor. Eu sabia que eu tinha um alvo na vida. Eu queria alcançar alguma coisa. Mas toda vez que eu me pegava só, eu dizia na minha mente, Deus, se tu existe, eu não vou viver a vida toda nessa condição. Eu me lembro bem que
eu tinha... Eu nem sei se posso falar isso aqui, mas o adversário se apresentava para mim, sentava assim ao meu lado na cadeira. Posso continuar? Pode ficar à vontade. E ele me dava sugestões. Ele dizia assim, ó, se você me servir, sentava comigo de um lado ou do outro. Se você permanecer do meu lado, eu vou te dar o que todo homem quer. Vou te dar dinheiro, vou te dar fama e vou te dar mulher. Mas eu já estava com o coração desejoso de mudar de vida. E de vez em quando alguém me chamava para ir numa igreja, ia para o culto, as pessoas... Quem quer aceitar Jesus? Eu não imaginava o que era aceitar Jesus. A sua madrinha, ela não era evangélica, não. Minha madrinha não era evangélica. Aí eu ia, aí gostava, ia lá na frente e tal, mas a vida continuava. Aí chegou a época do serviço militar. Eu fiz alistamento e me perguntaram se eu gostaria de servir. Eu falei, gostaria. Eu me alistei na Força Aérea. Mas eu não via condições de continuar, de ingressar na Força Aérea. E a minha madrinha tinha um primo que era sargento da Força Aérea. E aí falou com ele, sargento Diogo, que ela gostaria muito que eu servisse na Força Aérea, porque era desejo meu ingressar na carreira militar. Ela disse que era necessário, porque antigamente eles partiam do princípio de que para ser um homem teria que passar pelo Exército, teria que passar pelas Forças Armadas. E aí eu fui convocado para servi o período lá. Servi durante 4 anos, fiz vários concursos. Eu passei em alguns concursos militar, mas não consegui. Passei em 3 ou 4 concursos. Não conseguia a classificação, mas também não consegui entender, porque meu sonho era ser militar. Chegou uma época que o tempo estava passando, já estava 4 anos lá, já estava com 23 anos. Fiz um concurso para o banco aqui fora, passei, fui chamado, pedi artigo 150, aí ingressei no banco, fui gerente de banco durante um período, fiquei uns 10 anos no banco. E depois do banco, quando saí do banco, na minha vida profissional, ela decolou mesmo. Eu fiz faculdades, fiz mais de uma graduação, fiz licenciatura. E Deus abriu as portas para mim de uma maneira assim, fora do normal. E aí eu me lembro, só voltando um pouquinho, na Força Aérea, eu conheci... Aliás, antes da Força Aérea, na Força Aérea eu conheci um rapaz, ele era soldado de primeira classe, Rogério é o nome dele. Ele me disse assim, eu vou assistir crente fervoroso, eu vou assistir no sábado o filme Inferno em Chamas, e queria que você fosse comigo. Eu falei, onde é isso? Na igreja ali em Rocha Miranda. Igreja Batista do pastor Walter Barbosa Lima, esqueci o nome da igreja. Nova Filadélfia? Nova Filadélfia, exatamente. Aí, isso em 1983, aí fui. Quando eu assisti aquele filme, eu fiquei desesperado. Eu saí dali convicto de que eu precisava depressa aceitar Jesus. Aí ele falou assim, eu falei, como é que eu faço? Ele falou, amanhã eu estou de serviço, mas no domingo eu vou levar você num culto na minha igreja. E eu ansioso por aquele dia. Aí me levou em Cordovil, na rua Porto Carreiro, 153, em setembro de 1983. Aí quem pregou nesse dia foi o saudoso pastor Anésio Sarmento. Aquele homem tinha uma vocação para o ministério que Deus chamou ele, evangelista Anésio Sarmento. Aquele homem tinha um dom de evangelista. Ele tinha o dom. Não era só o cargo, ele tinha um dom. Ele pregou e naquela noite, quando eu estava ansioso para ele fazer o apelo. Eu estava nervoso, sentado naquele banco de madeira. Aí quando ele fez o apelo, eu dei um salto, levantei a mão, corri na frente. E nesse dia, foram 12 pessoas que aceitaram Jesus. E eu me lembro que ele disse assim, 12 é o número dos apóstolos de Jesus Cristo. Aí, a partir dali,
foi, né, eu estou falando direto, eu queria também Não, fica abrir espaço